Amém. Boa noite a todos, tudo bem? Pessoal, vamos fazer um esforço aí para estar junto na conferência. Uma vez no ano que acontece apenas. E é um momento muito bom aí da gente estar alinhando os nossos corações e vendo de uma forma mais ampla o ministério que nós fazemos parte. Nós somos parte de um todo, então que você faça um esforço, participe, vai ser muito bom a gente ouvir pessoas que estão aí compromissadas com o Evangelho e a gente ver e conhecer a nossa história como Ministério Sal da Terra. Vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Então faça a sua inscrição aí essa semana, se você ainda não fez, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo, no capítulo 20, vamos ler o versículo 11, do 8 ao 11. Dando continuidade aí naquilo que são os nossos estudos, aquilo que nós estamos aí trabalhando durante a semana, nos pequenos grupos, aqueles que participaram do pequeno grupo essa semana, já receberam spoilers, já falaram a respeito do tema, já conversaram, tiraram suas dúvidas. Então, por isso, fica aqui novamente o reforço do pequeno grupo. Se você ainda não participa, participe, porque no pequeno grupo a gente te conhece melhor e nós conversamos a respeito do tema que vai ser pregado no domingo, para que haja um reforço intencional, porque quanto mais a gente fala, repete, mais isso fica gravado no nosso coração. Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito do tema aí, que é a instituição do sábado e o descanso de Deus. Então, vamos ler lá, Êxodo 20, do 8 ao 11, eu vou ler na versão NVT. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Agora volta aí lá em Gênesis, no capítulo 2, Gênesis 2, versículo 1 ao versículo 3. Nossa, que ficou longe, hein, de vocês. Vou vir para cá. Gênesis 2, do 1 ao 3. Fala assim, ó. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Até aqui. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós clamamos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai. Que Ele nos traga, Senhor Deus, a iluminação da nossa mente, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, nos ensinar, Pai, de maneira pedagógica, didática, Pai, no nome de Jesus, abra a nossa mente para entender, Senhor Deus. Oramos também para que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para que tudo isso, Senhor Deus, transforme, Pai, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, Pai, para que não fique apenas no campo das ideias e que não apenas venhamos receber aqui informação, Pai, mas que o nosso coração venha a ser transformado, Pai, para que isso se traduza, Deus, em ações práticas, Deus, de quando a gente sair daqui para fora, Pai. Que o Senhor nos capacite, Pai, com ferramentas, Pai, para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, Pai. Que não seja apenas mais palavras filosóficas jogadas ao vento, Pai, que entram no ouvido e saem no outro, Pai. Mas que nós possamos aplicar, Pai, contando, Pai, com a ação poderosa do Teu Espírito Santo que vai nos capacitar a colocar tudo isso em prática, a nos lembrar, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui essa noite, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, nós estamos aí numa jornada, não uma jornada teológica, como lá no Repartir que o
a Ari foi compartilhar lá domingo passado, mas nós estamos numa jornada do Antigo Testamento. Então, desde o início do ano, nós estamos aí caminhando nos principais eventos e nos principais assuntos do Antigo Testamento, e nós chegamos agora na instituição aí do sábado, do descanso do Senhor. E o que acontece? O povo de Israel, ele estava ali prestes a entrar na terra prometida. Ele já estava pronto para entrar na terra que Deus iria dar a eles como herança, a nova Canaã. E no capítulo 20 de Êxodo, como nós lemos aqui, Moisés ele vai entregar, ele vai dizer ao povo quais seriam os 10 mandamentos que Deus havia entregado para ele. E o povo havia sido feito escravos por 400 anos na terra do Egito. E aquele momento era um momento crucial, onde eles iriam iniciar a sua entrada na terra prometida, e Moisés estava instruindo eles a respeito dos 10 mandamentos, das 10 principais leis que eles precisariam seguir para entrar nessa nova terra prometida. Porém, Israel havia sido feito por 400 anos escravos na terra do Egito. E lá eles viveram sobre um regime de opressão, sobre um regime escravocrata, aonde eles eram obrigados a trabalhar de uma forma cruel e amarga. Lá em Êxodo 1, do 12 ao 14, a gente vai ler o seguinte texto, que eu até compartilhei numa outra ocasião, que fala assim: porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. E mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Então você pensa trabalhar nesse contexto. Pensa você trabalhar nessas condições de opressão, de escravidão, tendo uma condição subhumana de trabalho para realizar aquilo que os seus opressores desejavam. Imagina você hoje trabalhando sem as leis trabalhistas. Imagina você trabalhando hoje sem a CLT, sem os direitos garantidos para o trabalhador. Imagina você hoje trabalhando sem auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, acompanhando aí tudo aquilo que as empresas e os empregados fazem para garantir condições boas, tanto de trabalho quanto de emprego. Imagina você trabalhando nessas condições sem parar, constantemente, ininterruptamente. Era nessas condições que o povo de Israel estava submetido há 400 anos. Então Deus levanta Moisés e levanta Arão para ajudar Moisés, para libertar o seu povo, porque o povo estava cansado, o povo estava clamando por uma libertação, porque ninguém em condições normais aguenta uma condição de trabalho como essa. Então o povo já estava o quê? Cansado, o povo já estava opresso há 400 anos. Então Deus levanta Moisés, Deus levanta Arão para libertar o seu povo. E após essa libertação, após todo aquele rolê que a gente já viu aí nos últimos cultos, das pragas que Deus enviou, de tudo aquilo que Deus fez ali para libertar o seu povo, o endurecimento do coração do faraó, e a libertação do seu povo, e toda a peregrinação até chegar no momento em que eles iriam entrar nessa terra prometida, onde Deus entrega os 10 mandamentos, as 10 leis. E dentro dessas 10 leis, Deus vai instituir, Deus vai ordenar, Deus vai dizer para que eles pudessem o quê? Separar o 7º dia para o dia do descanso. E Deus usa essa pedagogia aí para ensinar aquele povo que havia ficado tanto tempo, tantos séculos, sobre o regime de escravidão, que agora a realidade ia ser outra. Que agora a vida deles seria outra. Então Deus cria todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansa. Porque Ele já havia terminado todo o seu trabalho.
Então, como a gente leu ali em Gênesis, Deus, ele declara aquele dia como um dia santo, como um dia o quê? Separado, como um dia especial. E Moisés aqui, através da entrega ali dos 10 mandamentos para o povo de Israel, traz isso para que o povo pudesse entender que agora eles iriam entrar em uma nova realidade. Que agora, naquela nova terra, naquela nova Canaã, naquele novo lugar onde eles iriam viver, eles não iriam mais viver como escravos, mas como pessoas livres. E o sábado aqui, o original no hebraico quer dizer Shabat, que significa descanso. E não o dia da semana como nós conhecemos hoje no nosso calendário ocidental. Então Deus descansou, Deus, como o pessoal diz, Deus shabateou no 7º dia. Deus descansou de tudo aquilo que ele havia criado nos 6 primeiros dias. Isso não quer dizer que Deus tinha ficado cansado, porque Deus não se cansa. Porque tudo que ele fez apenas declarando, apenas dizendo, apenas ordenando, colocando ordem na criação. E essa pedagogia que Deus usa aqui de descansar, é porque ele estava querendo nos ensinar algo. E a partir daquele momento, desde a criação e a instituição do descanso, Deus já estava preparando o seu povo, tanto os israelitas daquela época ali, as pessoas físicas, quanto a nova Jerusalém, a nova Israel, o novo povo de Deus que viria a pertencer a essa família, ou seja, nós no dia de hoje. Desde a criação, Deus já estava ensinando o seu povo, não uma lei, não apenas uma ordem, mas um princípio, o princípio do descanso. O princípio de que agora aquele povo não iria mais viver como escravos, mas eles tinham agora uma orientação. Eles tinham agora uma nova maneira de viver, porque eles estavam há 400 anos vivendo como escravos. Não havia ninguém daquela geração que havia vivido como livres. Eles não tinham referências, eles não tinham uma outra cosmovisão, eles não tinham uma outra visão do mundo se não fosse aquela, de viver debaixo do chicote, de viver embaixo de opressão, de viver uma vida amarga, dura e sofrida, como a gente leu aqui. E o que Deus queria ensinar aos israelitas naquela época? A primeira coisa, aqui eu separei 3, é que ele dá aos israelitas um modelo para o ciclo de trabalho e descanso. Como eu disse, eles não tinham referência. Aquela geração cresceu como escravo. Um trabalho contínuo, forçado, ininterrupto e amargo por 400 anos. Então Deus, ele não faz uma sugestão. Ele não fala, olha, o dia que vocês estiverem afim, vocês descansam no 7º dia. No dia que vocês estiverem bem cansados, assim, bem exaustos, aí vocês dão uma paradinha e continua, como vocês viviam antes. Não, é uma ordem. Deus ordena, ele não dá uma sugestão. Ele fala, olha, no 7º dia vocês descansam, porque esse dia é santo, esse dia é separado, esse dia é um dia especial. A cada 6 dias você vai ter um dia para descansar. E isso era apenas ali com o povo hebreu, porque até então os povos cananeus que viviam ali naquela região não tinham essa referência, como agora os israelitas iriam ter. Todos os outros povos pagãos, o seu calendário, as suas datas, não eram baseados em Deus, porque eram povos pagãos, mas eram baseados em festas de reis, aniversários, lua, o sol, a criação, e não tinham uma referência exclusiva como um mandato, como uma ordem de Deus. Então Deus usa isso justamente para quê? Para separar e diferenciar aquele povo dos demais. Os israelitas iriam viver de uma maneira diferente. 6 dias vocês vão trabalhar e no 7º vocês vão descansar. E isso também para mostrar que o homem é uma criatura e não o Criador. Para mostrar que aquele povo era criatura e não criador. Para que eles pudessem se submeter a uma ordem, a um novo ordenamento de uma forma de trabalhar e de um novo calendário. Para que eles pudessem viver a plenitude daquilo que Deus tinha preparado para eles, agora vivendo como livres.
E a segunda coisa que Deus queria mostrar para os israelitas era a sua vulnerabilidade. Porque todos nós precisamos descansar para recuperar as nossas forças e os nossos ânimos. E Deus usa justamente essa pedagogia para mostrar que eles eram homens e mulheres vulneráveis. Não eram super-homens, não eram pessoas que conseguiriam entregar toda a demanda que era necessária de trabalho, sem nenhuma interrupção, sem nenhum descanso. Lá em Isaías 40, eu queria te convidar a abrir, Isaías 40, abre comigo aí, Isaías 40, no versículo 28. Isaías 40, 28, 31, isso aqui também é um versículo que eu gosto bastante. Que ele fala assim, ó: você não ouviu, não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Então Deus estava ensinando aquele povo que eles eram vulneráveis. Que eles viviam em uma carcaça humana chamada carne, que se cansa, que precisa de descanso, que precisa de renovo, e que eles não eram super-heróis. E por último, Deus estava mostrando aos israelitas que eles dependiam de Deus. A dependência de Deus. Porque agora, num novo contexto, vivendo como um povo livre, quando eles fossem entrar nessa terra prometida, não trabalhar poderia significar o quê? Uma perda de renda, de produtividade, de tudo aquilo que eles poderiam trabalhar e produzir. Pensar em descanso poderia parecer algo irracional, porque afinal de contas eles precisariam trabalhar para ter o seu sustento, o seu alimento, mas Deus estava ordenando essa pausa, esse descanso, justamente para mostrar para aquele povo que eles dependiam de Deus. Para mostrar para aqueles homens e para aquelas mulheres que não era apenas a respeito do seu esforço, da sua competência, das suas habilidades, que eles iriam conseguir o sustento para viver, mas que eles dependiam de Deus. E não trabalhar e parar as suas atividades naquele dia especial, iria exigir daquele povo confiar na providência divina. Confiar que Deus estaria renovando não somente as suas forças, mas renovando a terra, os animais, a criação, para que os homens e as mulheres pudessem continuar a trabalhar depois com o máximo do seu potencial, tanto dos seus próprios, da sua força, quanto da terra, quanto do fruto da terra que eles poderiam usufruir. Em Salmos 127, no versículo 1, 2, vai dizer assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Então isso é dependência. Isso é você poder descansar naquele dia e confiar que tudo aquilo que você precisa para a sobrevivência humana, Deus já deu para nós. Mas aquele povo precisava aprender isso, porque eles estavam acostumados em uma rotina frenética de trabalho, de exaustão, de entrega, aonde eles precisariam ter a sua mente resetada para entrar em uma nova realidade. Dependência de Deus, eles precisavam aprender isso. E esse tema para nós pode parecer longe da nossa realidade, mas se aplica muito bem nos nossos dias atuais. Porque apesar de nós não sermos escravos, apesar de hoje nós vivermos como pessoas livres, apesar de hoje nós termos direitos trabalhistas garantidos, apesar de hoje ninguém aqui viver sobre o regime de opressão, hoje nós vivemos
debaixo de uma escravidão, de uma cultura. Hoje nós somos escravos de uma cultura que nos aprisiona a nossa mente, aprisiona a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar a vida. E muitas vezes nós não estamos enxergando isso. Estamos entrando no piloto automático, rodando toda a engrenagem conforme o mundo diz que deve ser hoje, e estamos escravos de uma cultura que supervaloriza a superprodutividade. Uma cultura hoje que valoriza uma agenda lotada, que não cabe mais nada. Uma cultura que valoriza as horas extras. Uma cultura que valoriza a alta performance, além da sua capacidade normal. Uma cultura hoje que considera o tempo livre e de lazer como algo improdutível, ou um tempo perdido, aonde todo tempo você precisa estar produzindo alguma coisa, aonde a todo tempo você precisa ser produtivo, aonde se você tira um momento, um dia, para descansar, você é considerado uma pessoa improdutiva, ou você não está vivendo conforme aquilo que é o padrão do mundo hoje. E como que a gente observa isso? Como que isso é uma grande realidade nos nossos dias? Porque a cada ano aumenta o número de pessoas que são afastadas por burnout. Pessoas que queimam o pavio. Pessoas que dão tela azul e travam no sentido de que não conseguem mais exercer as suas atividades porque andaram com o carro sem gasolina. E pifaram, travaram. O motor fundiu. Por conta de jornadas intensas e ininterruptas de trabalho, levando à exaustão. E você consegue manter esse ritmo por algum tempo, mas logo a conta chega. Você consegue ser ultra produtivo por algum tempo, mas logo a conta vai chegar. E essa conta já está chegando da nossa geração. Uma matéria que saiu em 2024, no final do ano agora, vai dizer que os afastamentos do trabalho por burnout aumentaram em quase 1000% em uma década. E o número anual de diagnósticos pelo INSS para concessão de auxílio-doença. Então a gente percebe e vê como que a nossa geração está tentando viver em uma cultura de ultraprodutividade. Quantas pessoas você conhece que teve um diagnóstico de burnout? Quantos amigos ou quantos conhecidos você ouviu falar ou andou com você que teve esse tipo de problema? Eu, particularmente, conheço vários. Pessoas que trabalhavam comigo, do meu lado. E isso porque elas entraram em um modelo onde essa superprodutividade é valorizada, mas que não respeita o princípio bíblico do descanso. Então, muitos trabalham tanto que não tem tempo nem para desfrutar do fruto do trabalho. Muitos entregam tanto nas suas atividades laborais aí, que não tem tempo para gastar o dinheiro que estão ganhando. Não tem tempo para usufruir daquilo que o seu trabalho está produzindo. E isso pode apontar para uma suposta causa, que nós queremos ter o controle. Porque se nós trabalhamos demais, a lógica racional é que não, eu vou ter o meu emprego garantido, a minha empresa ela vai bem e está tudo certo. Mas no fundo isso pode revelar algo escondido no nosso coração, que nós queremos ter o controle. E por um outro lado, nós temos visto também um aumento dos transtornos de ansiedade, aonde cada vez mais as pessoas estão sofrendo com o pensar demais sobre o futuro, levando-os a um cansaço mental patológico. E isso tem feito também com que haja um aumento de afastamentos por ansiedade e depressão. E aí tem uma outra matéria de 2024 que vai falar que em 2024 o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número desde 2014. Então nós vemos como a nossa cultura
valoriza essa superprodutividade, mas que está tendo um efeito colateral que nós estamos colhendo agora. E duas coisas que eu queria pontuar aqui a respeito disso, né? A primeira delas é que eu não estou fazendo um apelo à preguiça, ao corpo mole, ou para que você seja improdutivo ou infrutífero. Porque lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 12, vai falar assim, ó: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos, em nome do Senhor Jesus, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então tinha uma galera que estava tão aficionada e com tanta certeza que Jesus ia voltar ali naquele período, que eles simplesmente pararam de trabalhar. Simplesmente largaram mão e vamos viver Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí há essa exortação justamente por isso, porque aquele pessoal queria viver ociosamente. Então a primeira coisa, eu não estou aqui fazendo um apelo à preguiça, um apelo para você viver de uma maneira infrutífera, improdutiva, fazendo corpo mole. E segundo, eu também não estou fazendo um apelo para que você não pense ou não planeje o amanhã. Não planeje o seu futuro. Porque em Salmos 90, no versículo 12, vai dizer assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio nesses dois universos. Uma sensatez e o descanso. Então por isso eu queria te convidar aí a abrir em Provérbios 3, 21 ao 24, para você ler comigo. Provérbios 3, 21 ao 24. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma, e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Então, o grande desafio hoje para nós é encontrarmos esse equilíbrio, essa sensatez, e encontrar esse lugar de descanso que o Senhor determinou como um princípio para nós, se nós quisermos vivermos de uma maneira que o glorifique, se nós desejarmos viver conforme aquilo que Ele determinou para nós. Então, dentro de todo esse contexto, o que Deus quer nos ensinar hoje? Através dessa pedagogia, através do contexto cultural que nós estamos vivendo hoje. Então, a primeira coisa é que nós precisamos o quê? Recalibrar a nossa referência. Hoje, eu e você, nós precisamos recalibrar a nossa referência. Assim como o povo que passou por 400 anos vivendo como escravos, assim também nós precisamos agora nos libertar de uma cultura e de uma mentalidade de escravo. Vivendo escravos de uma cultura que supervaloriza essa superprodutividade, como eu falei, que tem levado as pessoas à exaustão. Mas hoje nós temos dois grupos. O primeiro é daquele grupo dos que estão trabalhando demais e que não está respeitando o ciclo de descanso ordenado por Deus. E aí são pessoas que passam semanas, dias, varadas, trabalhando loucamente, sem respeitar esse ciclo ordenado por Deus. Qual foi a última vez que você descansou? Qual foi a última vez em que você conseguiu dormir uma noite tranquila? Uma noite de um sono de qualidade? O pessoal fala que precisa de 8 horas aí por dia, né, para ter uma boa noite de sono. Agora com o Samuel aí com 4 meses, isso está bem difícil. Se a gente está dormindo 3 e picado, é muito. Mas é a fase que nós estamos agora. Qual fase que você está? Será que
as ansiedades do amanhã têm roubado a sua paz e tirando o seu sono, e feito com que você tenha noites mal dormidas, e isso tem feito com que você esteja aqui essa noite exausto, cansado e sobrecarregado? E também nós temos o segundo grupo aí. O segundo grupo é daquelas pessoas que estão trabalhando de menos. São aquelas pessoas que inverteram a ordem da ordem de Deus. Estão trabalhando apenas 1 e descansando 6. São pessoas que deixaram de ter essa referência e estão vivendo na ociosidade, na preguiça. Estão vivendo como o pessoal lá de Tessalônica, só conversando fiado a respeito da vida dos outros, e trabalhar que é bom, nada. Trabalha um dia e descansa 6. Então, se você está nesse grupo, essa noite você também precisa recalibrar a sua referência. Porque nós não podemos entrar nessa estatística aí da cultura moderna que está causando a exaustão nas pessoas. E ao mesmo tempo, nós não podemos ser pessoas preguiçosas. Não podemos ser pessoas que acham a ociosidade extrema, como eu citei aqui, algo natural. Porque Deus é um Deus trabalhador. E nós somos filhos de Deus. E nós compartilhamos da natureza de Deus. Portanto, nós devemos ser homens e mulheres trabalhadores. Por isso, aos preguiçosos, Deus está dizendo essa noite, em Provérbios 6, do 6 ao 8. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. E aos workaholics aí de plantão, Deus também está falando com você hoje, em Salmos 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Em João 5,17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então essa noite, que você e eu, nós possamos recalibrar a nossa referência. Não é de mais e não é de menos, mas é na medida certa. É na referência que o Pai nos deixou. E segunda coisa que Deus está nos ensinando hoje com tudo isso, que também nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós também precisamos reconhecer que nós somos seres finitos e limitados. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui tem capa e consegue fazer tudo aquilo que precisa ser feito sem descanso. Sem colocar o seu coração no lugar certo e as suas forças no lugar certo. Você precisa ter o dia determinado por Deus, o seu dia de descanso. Reconheça a sua vulnerabilidade. Reconheça que você é carne e osso e que o seu corpo, a sua mente, a sua alma precisa de descanso, precisa de renovo. E por último, Deus também está nos ensinando que nós precisamos reconhecer a nossa dependência nele. Nós precisamos reconhecer que o nosso sustento vem de Deus. Precisamos reconhecer que é Deus que vai prover todas as coisas que nós precisamos. Muitos estão aí se matando de trabalhar porque não entenderam o propósito e a vocação pelos quais Deus chamou, mas com medo de serem demitidas ou com medo das suas empresas fecharem. Não há propósito, não há significado no trabalho, mas apenas medo, apenas ansiedade. E isso tem causado a exaustão de muitos, porque muitos estão buscando a aprovação dos homens, a aprovação da sociedade. Você confia e depende de Deus ou na sua capacidade? Você confia e depende de Deus ou da sua empresa? Ou do seu chefe? Ou do seu emprego? Ou das suas habilidades, se você é autônomo?
Em quem você confia? Você está cansado hoje, às vezes é porque você está buscando o reconhecimento e a recompensa dos homens e do mundo, e não de Deus. Porque de Deus você já recebeu, de graça, pela cruz de Cristo, a salvação. E agora nós trabalhamos por uma consciência de gratidão, e não com uma mentalidade de escravos. Porque se você estiver trabalhando, esperando a recompensa dos homens, você vai ser levado a esse lugar de exaustão, de cansaço e de frustração. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. E eu queria te convidar a abrir em Mateus 11. Mateus 11, 28. Então Deus, lá no Antigo Testamento, estabelece a ordem do descanso. E agora que Jesus vem, pode deixar ligado por enquanto. E agora que Jesus vem trazendo uma palavra. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que eu lhes dou é leve. Então o Senhor essa noite está nos chamando para esse lugar, como a gente cantou. Esse lugar de descanso. Esse lugar onde não é a sociedade, não é a ordem atual que domina, mas é a ordem de Deus que domina a minha vida. Porque Ele sabia que nós iríamos nos cansar. Porque nós ainda estamos nesse corpo limitado, vulnerável. Então o convite essa noite para mim, para você, é para que nós venhamos entrar nesse lugar de descanso. Um lugar onde você vai encontrar o consolo para a sua alma. O lugar onde você vai recalibrar o seu coração. O lugar onde você vai colocar em ordem aquilo que está bagunçado, segundo aquilo que foi a ordem de Deus. Diante de tudo isso que foi dito aqui. Tem uma frase, você já deve conhecer, que diz assim: se você se cansar, aprenda a descansar e não a desistir. E aí eu vou um pouco mais além, depois disso tudo aqui. Quando o cansaço chegar, porque ele vai chegar, entenda e vá a fundo para descobrir o motivo que está te levando ao cansaço e à exaustão. Vá a fundo, mergulhe. Mergulhe fundo naquilo que você tem se sentido exausto, cansado, onde você não tem encontrado propósito. E tem feito você pensar em desistir. Porque uma coisa é você se cansar, mas se alegrar com o fruto do seu trabalho. E outra coisa é você se cansar e querer desistir. E às vezes você está nesse lugar essa noite, querendo desistir. O Senhor está te convidando essa noite, recalibre o seu coração. Recalibre o seu referencial. E então aprenda a descansar no lugar certo, em Jesus. Porque só nele nós vamos encontrar forças para não desistir. Porque não adianta nada você tirar férias, tirar folga, viajar para um lugar legal, como a Camila comentou aqui, mas volta e daqui 5 dias, uma semana, você já está exausto de novo e querendo desistir. Todas essas ferramentas são boas, ajudam, mas só existe um lugar onde nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. É observando a ordem do Senhor de descansar nele. Porque só observando esse princípio, você vai encontrar forças para não desistir. Feche seus olhos aí.
Coloque seu coração diante de Deus.